cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para você receber novos vídeos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você e sua família. Querido, nós estamos estudando a lição do quarto trimestre, né? Com o seguinte tema. Vou colocar aí no rodapé. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lições bíblicas de adultos. Bom, nós vamos estudar hoje a lição 4, com o seguinte tema, o drama de Jó. Então hoje nós vamos estudar, né, sobre o drama que Jó passou. Então, abre a sua Bíblia em Jó. Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, acompanha na Bíblia conosco. E você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, acompanha na revista, amém? Antes de nós lermos aqui, vamos ler aqui o texto áureo. E disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está em Jó, capítulo 2, verso 21. Então aqui vai falar sobre a adversidade e a cruel aflição de Jó. Bom, nós estudamos na lição passada, né, sobre a realidade de Satanás, né? Nós vemos que o livro de Jó não mostra a origem de Satanás, né? Mas mostra, né, como ele é, né? Então, nós vemos que ele também é um ser real. Então, nós vemos aqui que nós vamos estudar sobre o drama que Jó passou, né? O sofrimento que ele passou. Então, aqui fala verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Nós já estudamos nas lições anteriores, né, sobre essas qualidades de Jó. Jó, primeiro, né, nós vemos lá que ele era um homem sincero, reto e temente a Deus, se desviava-se do mal. Nós vemos que a palavra temente, né, é o temor, né, é o respeito, a reverência. Então Jó, do capítulo 1 ao capítulo 2, fala sobre Satanás tocou, né, nos seus bens, né, na sua família, e tocou também na sua saúde, né, não na sua vida. Então, nós vemos aqui que o capítulo, verso 3 de Jó, aqui fala que ele tinha várias ovelhas, tinha vários camelos, tinha 500 juntas de bois, 500 jumentas. Então nós vemos que Jó ele era fazendeiro, né? Então Satanás tocou primeiramente na economia. E nós vemos aqui que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel. Então, Jó, ele foi perseverante, né? Ele foi fiel em meio, né, à crise que ele estava passando. Então, aqui as grandes provações que se abateu na vida de Jó, né? E nós vemos que aqui fala que ele teve uma grande tragédia, né? Nós vemos que a grande tragédia que ele sofreu foi a sua família, né? Ele perdeu os seus filhos em um só dia. E nós vamos ver aqui mais pra frente, né, sobre esse assunto. Aqui fala, a tragédia se abateu sobre Jó, primeiro anúncio. Então, nós vemos que Jó, ele sofreu, né, desde o princípio do seu livro. Mas nós vemos que a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, rapou o seu cabelo e prostrou em terra, né, e adorou o Senhor. Então, nós vamos ler aqui a leitura bíblica em classe. Eu vou ler aqui na revista, e você que tem a revista, lê com nós na revista. E você que não tem a revista, lê na Bíblia, amém? Está em Jó capítulo 1, verso 3, depois 22, depois o capítulo 2, 6 e 8. Jó primeiro.
E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito. Verso 14. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavaram e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram aos moços, feriram ao fio da espada. Eu somente escapei para trazer a nova. E disse este ainda, falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E eu só escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Então, estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho à casa do irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio ali do deserto e nos deu 4 cantos da casa, a qual sobre os jovens morreram, e só escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Então, queridos, nós vemos aqui que a história de Jó, né, ela foi uma grande tragédia que ele sofreu, né? Primeiramente, ele perdeu a sua economia, né? Depois, ele perdeu a sua família, né? E nós vemos aqui que os filhos e as suas filhas estavam comendo na casa do irmão mais velho, que é o primogênito, né? E nós vemos que Satanás, ele só entra com a permissão de Deus, né? Deus permitiu entrar, né, na vida da família, né? Mas Satanás só teve o limite, né? Ele não podia tocar na vida de Jó. E nós vemos aqui que todos os filhos de Jó morreram em um só dia, né? Então, Satanás tocou na família, na parte familiar, né? E aqui fala: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavaram, as jumentas passeavam junto a eles. E eis que sobre eles jabeus tomaram e os moços feriram com a espada. Então, eles também tomaram, né, algumas ovelhas, né? Roubaram algumas ovelhas, né? E nós vemos aqui que Jó, ele era um homem mais rico do Oriente, o homem Uz, né? Ele era mais rico do Oriente ali, né? Ele vivia no tempo patriarcal, né? No tempo de Abraão, de Isaac e Jacó. E nós vemos aqui o homem Jó patriarcal, que é patriarca, que é pai, né? Significa patriarcal significa pai. Então, nós vemos aqui que Jó, ele sacrificava, né, para si e para seus filhos, né? Ele era um grande sacerdote em seu próprio lar, né? No verso 5 fala, ele sacrificava, né, pela manhã para os seus filhos. Então, nós vemos aqui que Jó se abateu, né, pelas tragédias que ele passou. Então, nós vemos aqui, já no verso 2, Satanás, né, já começou a tocar na saúde de Jó, né? No verso 2, capítulo 2, fala: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Então no verso 7 já fala ele saindo da presença do Senhor, né? E feriu a Jó uma chaga maligna desde a planta do pé até a alto da cabeça. Então foi desde a planta do pé até a alto da cabeça que Jó sofreu, né, as feridas, né? E nós vemos que ele ia ali na cinza, né, para poder pegar um caco para poder raspar as feridas que ele estava sofrendo, né? E aqui fala, né, Jó tomando um pedaço de telha para raspar com eles, assentou no meio das cinzas. Então ele sentou no meio da cinza para poder se aliviar, né, das dores que ele estava passando. Então, queridos, a primeira coisa que Satanás tocou, né, foi nos bens, né, logo depois na área familiar, né, e logo depois na área da saúde, né. Então, nós vemos aqui a provação que Jó passou, né.
o capítulo 1 e 2, né, Satanás, né, tocou, né, em todas as áreas de Jó, mas Jó, ele foi perseverante, né? Nós sabemos que ele era um homem mais rico do Oriente, né? Aí Satanás falou assim, né, ele vai te blasfemar na tua face, né? Nós vemos aqui no verso 1, o verso 17, né? Fala, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que quando tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás acusando Jó, né? Que Jó, ele ia blasfemar contra, achava que ele ia blasfemar contra a Deus, né? Mas Jó, ele não blasfemou, ele foi perseverante, né? Em meio ao deserto que ele estava passando, né? O drama, né? O sofrimento, né? E nós vemos que ali ele mostrou realmente a sua fidelidade com Deus, né? E Deus, pela sua onisciência, ele sabia que Jó, ele era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então, amados, aqui fala sobre 3 tópicos, né? Os seus tópicos e subtópicos. Revelar de que forma essa tragédia se abatera sobre Jó, atingir os seus bens. O segundo ponto, explicar de forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. Terceiro ponto, demonstrar que de que forma Jó teve saúde física, mental abalada. Então, ele teve não só as feridas, né, mas psicologicamente, né, ele sofreu por causa do sofrimento, né, e nós vemos que se abateu na vida de Jó, né, mas Jó, queridos, ele foi fiel, né, ali na terra que ele estava habitando, né. Nós vemos aqui, era um homem da terra de Uz, né? Então, nós vemos que Jó, ele estava ali firme na presença do Senhor, né? Ele não se abateu pelas tragédias que ele passou, né? Mas a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, raspou o seu cabelo, se prostrou em terra e adorou, né? Que maravilha, né? Então, queridos, o Jó é um grande exemplo para nós também, né? Sabemos que Jó, ele perdeu tudo. Talvez você perde tudo na sua vida, mas adore ao Senhor, né? O importante é que você não perdeu a sua salvação. Então, o Jó, queridos, ele manteve a sua fidelidade a Deus, né? Em meio aos caos que ele estava passando, né? Em meio às tragédias, né, que ele passou, né? No princípio, né, nós vemos que ele tinha uma grande riqueza, né? Mas ele não se apegou às riquezas, né? Mesmo Satanás, né, tirando as suas riquezas, ele não se abateu, né? Ele adorou ao Senhor. Então, queridos, nós sabemos que o dinheiro, e a Bíblia diz que ele é a raiz de todos os males, né? Mas, querido, o cristão deve se apegar ao dinheiro? Deve sim, né? O cristão pode ser rico? Pode, mas o cristão não deve dar ao segundo plano ao dinheiro e deixar Deus, né? Não, quer dizer, não deixar Deus em segundo plano, né? E dinheiro no primeiro. Então, nós sabemos que Deus deve ser o primeiro em nossa vida e o dinheiro em segundo plano, né? Então, Jó, ele foi fiel a Deus, ele colocou Deus em primeiro plano, né? E nós vemos aqui que veio a chaga maligna, Satanás tocou no corpo de Jó, né? Tocando uma chaga ferida, né? Então, queridos, aqui fala, através das provações que nós passamos, né? Devemos permanecer fiel a Deus, né? E Jó, ele permaneceu fiel, né? Amados, tem muita coisa para nós falarmos aqui sobre o drama de Jó, mas eu vou deixar para outro vídeo, eu terminar para os irmãos, né? Sobre esse assunto, porque o meu celular, ele não cabe muita memória, né? Para esses assuntos
né, da escola bíblica no dominical mais prolongado, né? Então, eu vou deixar para os irmãos, né, no próximo vídeo. E eu quero que os irmãos comentem aí, né, abaixo aí sobre esse vídeo. Amém? Compartilhe para os seus irmãos, né, em Cristo, para assistir este vídeo da escola dominical. Convido a todos também a participar conosco da escola dominical nas igrejas, né? Todos os domingos pela manhã nós temos a escola dominical, né, de 8 às 10 da manhã, né? É muito bom você participar da escola dominical para o seu aprendizado, né? Para o seu conhecimento, também para o seu crescimento espiritual, né? Então, queridos, convido os irmãos, né, a esforçar de estar na escola dominical, né? Pela manhã, amém? E estarei orando nesta manhã para todos vocês, né? Que Deus nos fortaleça a nossa vida espiritual, né? Sabemos que passamos por momentos difíceis, né? Momentos de pandemia, né? Mas o Senhor está no controle de tudo, amém? Estarei orando nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, nesta manhã de aprender a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, mais, Senhor, aleluia, praticar também, Senhor, ser fiel à Tua presença, como Jó foi fiel, Pai, em todo momento, Senhor, mesmo, Pai, ele passando, Senhor, essas grandes tragédias, Senhor, na sua vida, mas ele foi fiel, Pai, a palavra diz que ele, aleluia, ele rasgou suas vestes, Pai, rapou seu cabelo, prostou em terra e adorou o Senhor. Ah, meu Pai, que nós possamos fazer como exemplo de Jó, Pai, adorar o Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Pai, guarda nossas vidas, abençoa o Bolsonaro, ajuda, Senhor, aleluias, voltar à normalização que estava antes, meu Pai. Ó meu Deus, ó Pai, guarda cada um, Senhor, com teu sangue, Pai, nos protege, nos abençoa, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês no próximo vídeo, amém? Continuação do estudo que nós estamos estudando sobre o drama de Jó. E a lição 5 vai falar sobre o lamento de Jó. Amém? Deus abençoe a cada um.